Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam se cuidando, vocês e a família de vocês também, ok? Eu sou a professora Suélia. Hoje, então, nós vamos estudar a nossa disciplina, na nossa disciplina de Ciências, aula de número 13. Vamos ver, então, sobre o que será. Nós vamos ver hoje, então, sobre biomas catarinenses. Na verdade, nós vamos continuar. Na nossa aula passada, nós vimos então sobre a vegetação litorânea de Santa Catarina, que é composta então pelo mangue, pelas dunas e pelas restingas. Hoje então nós vamos continuar esse assunto, esse tema, e vamos aprender um pouco mais então sobre os biomas catarinenses. Os objetivos da nossa aula: conhecer os biomas catarinenses, comparar os biomas e diferenciá-los, reconhecer e nomear biomas de locais conhecidos. Então, nós vamos conhecer mais biomas, vamos poder comparar um com o outro e ver quais são as diferenças e também reconhecer no local onde a gente vive quais são os biomas que compõem a vegetação também. Então, os biomas catarinenses. Na aula 12, vimos sobre a vegetação litorânea. Nessa aula, vamos continuar estudando sobre os biomas catarinenses. Então, nós vamos ver agora sobre a mata tropical atlântica, quais são as características e aonde a gente pode encontrar. Também chamada de floresta atlântica, é encontrada em planícies e regiões de serras. Tem forte influência marítima, com umidade e temperatura. É formada por vegetação de grande porte e diversificada. Atualmente, Santa Catarina possui 22% do território coberto pela mata tropical atlântica e é a maior área coberta por florestas de Santa Catarina. Então, 22% do território é bastante coisa. Então, 22% do território do nosso estado é coberto pela mata tropical atlântica, ou também chamada de floresta atlântica. Ela então é encontrada em planícies e em regiões de serra. Então, a partir lá do litoral, quando nós começamos a vir para o Planalto, então nós temos as planícies e as regiões de serra, que é onde então estão localizadas as florestas atlânticas. Tem uma vegetação de grande porte, então as árvores são grandes e são diversificadas. Nós vimos, por exemplo, lá na vegetação litorânea, que nós não tínhamos muita diversidade, né, de plantas. Já na floresta atlântica, nós temos bastante diversidade, bastante espécies. E aqui, então, nós temos algumas imagens dessa mata tropical atlântica. Como ela é uma mata formada em regiões de serra, nós podemos então ver bastante morros, bastante montanhas. Essa segunda imagem ali é da Serra Dona Francisca, que é um local mais conhecido para nós, certo? Então, nós podemos ver bem um exemplo da mata tropical atlântica. Então, quando nós passarmos por lá novamente, nós já vamos saber como que se chama o bioma daquela região, daquele local, certo? E aqui também nós temos mais uma imagem de um local do nosso estado que também é coberto pela mata tropical atlântica ou floresta atlântica. As duas maneiras de falar estão corretas. A floresta de araucária é uma floresta típica do Planalto Serrano e do Oeste Catarinense, que tem como característica principal o grande número de araucárias. Possui clima ameno, nem tão quente nem tão frio. A vegetação é homogênea, ou seja, tem pouca diversidade de espécies. E a floresta de araucária cobria 40% do território catarinense, mas, devido à grande exploração da madeira, atualmente restaram apenas 5% da área original. Então, de 40%, que era bastante, quase a metade, foi para apenas 5%. Vocês conseguiram identificar algumas semelhanças das características do local da floresta de araucária com o local onde a gente mora? Então, Planalto Serrano é a nossa região,
Nós temos muitas araucárias em nossa região, clima ameno, não é nem tão quente, nem tão frio, certo? E a vegetação é homogênea, então ela tem pouca diversidade de espécies, porque floresta de araucária, o que vai predominar então são as araucárias. E aqui então nós temos algumas imagens. Aqui uma floresta de araucária bem densa, com bastante araucárias, e aqui nós já temos menos, né? Tem bastante, mas se compararmos com a primeira imagem já tem menos quantidade de araucárias. É uma árvore muito típica da nossa região que nós encontramos em vários lugares. A floresta decidual subtropical possui na sua vegetação muitas espécies que caem as folhas no outono e inverno e reflorescem na primavera, mas também possui muitas espécies que não perdem suas folhas com o passar das estações. A floresta subtropical é típica das regiões próximas ao rio Uruguai e era 9,6% da cobertura de vegetação do estado, mas atualmente está quase extinta devido ao desmatamento intenso nessas regiões. Então, a floresta decidual subtropical cobria 9,6% do território catarinense e atualmente está praticamente extinta, ou seja, quase não tem mais essa floresta subtropical no nosso estado devido ao desmatamento. Aqui então nós temos algumas imagens ainda dessa floresta decidual em Santa Catarina, mas de 9,6% que a gente viu, ela já está praticamente sumindo do nosso estado. Campos. Tem vegetação diversificada, é um bioma típico do Planalto Serrano. Sua vegetação é baixa, sendo utilizado para a pecuária, ou seja, criação de animais, colaborando com a economia local. Então, Campos também é típico do Planalto Serrano, também é típico da nossa região, assim como as florestas de araucária. Como ela tem uma vegetação baixa, ela favorece a pecuária, que é a criação dos animais, ou também o pasto, como a gente chama, onde os animais podem ir para se alimentar. Como a vegetação é baixa, é mais fácil para eles se locomoverem no ambiente. E aqui então nós temos algumas imagens desses campos, certo? Aqui até podemos ver, né, alguns animais e aqui algumas pessoas, né, fazendo turismo na região. Aqui então nós temos um mapa da vegetação de Santa Catarina. Eu coloquei esse mapa também lá na primeira parte da nossa aula sobre o clima de Santa Catarina, não sei se vocês lembram, mas lá nós estávamos começando a falar sobre o tema. Agora, então, que a gente já estudou cada um deles, fica mais fácil da gente entender e visualizar qual é o tipo de vegetação de cada local. Então, vamos ver aqui. Em amarelo, nós temos os campos, que também são chamados de estepe, ok? Então, os campos, eles vão ser nas regiões de serra, tem a vegetação baixa, que favorece a criação de animais. Em verdinho claro, nessa região aqui, nós temos a floresta decidual. Em verde mais escuro, nós temos a Mata Atlântica. Temos só nessa região porque é uma mata de região de serra, serra litorânea. Então, ela vai ficar mais próximo do litoral. Em marrom, a mata de araucárias, como nós podemos ver, ocupa grande parte do território do nosso estado, a mata de araucárias. Em vermelho, a vegetação litorânea, que então nós vamos encontrar só na área de litoral. E em cinza nós temos algumas partes da vegetação de Santa Catarina que são formadas por outros biomas. Lembrando que bioma, então, é um ambiente onde diferentes seres vivos convivem, se alimentam, se reproduzem, certo? Inclusive
os seres humanos também usufruem daquele bioma, seja para alimentação, seja para criação de animais, seja para exploração, que nem sempre é o correto, dependendo da situação, como nós vimos de algumas florestas que já são extintas, as florestas de araucária que diminuíram bastante, certo? Então, temos que cuidar também para que esses biomas que ainda existem não deixem de existir no nosso estado, porque eles que garantem a sobrevivência de várias espécies de animais, de várias espécies de plantas. Então, preservar é importante, cuidar, não desmatar para que isso permaneça por muitos e muitos e muitos anos ainda. Ok, pessoal? Então, a nossa aula de ciências fica por aqui. Espero que vocês tenham compreendido. É legal que vocês juntem a primeira parte sobre os biomas com essa parte que a gente estudou agora, para a aula ficar bem completa, o material, os slides ficar bem completos e vocês entenderem tudo bem certinho, ok? Qualquer dúvida, voltem os slides, assistam a aula novamente, façam pesquisas, consultem o livro didático sempre que vocês acharem necessário, ok? Vejo vocês na nossa próxima aula e até mais!